Esta é a parte 2. Assista antes a parte 1. Mostra aí. Esse seu relato, né, todo, desde o início, mostra que nós somos muito mais do que costumamos pensar que somos, né? Porque a gente acha que é um corpo físico e que se limita aos sentidos do corpo, né, os 5 sentidos. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. E só, tem gente que não acredita mesmo. Eu até ontem estava falando com uma pessoa que disse a mim que não acreditava nesse negócio de energia. Eu não acredito nesse negócio de energia. Aí, muita gente que não acredita, né? Mas basta que uma pessoa viva essa questão da energia de forma assim palpável para que haja um forte indício de que essa energia, de que realmente existe, né? A gente vive num mundo energético, interagindo com as energias o tempo todo. Sim. E a física quântica, hoje a gente vive numa época que existe já, né, acho que há uns 100 anos que existe essa questão da teoria da física quântica, né? Eu andei estudando um pouquinho, também é um assunto que me interessa. Uhum. Há pouco tempo, relativamente pouco tempo, né, descobriu-se, teve aquele físico que ganhou um Nobel, né, aquela partícula, a menor partícula. A partícula de Deus, que eles chamam, não? Chamam partícula de Deus, bóson de Higgs, né? Bóson de Higgs. Higgs parece que é o nome do rapaz lá, do senhor que ganhou, e bóson é a partícula, né? Mostra que não só a gente vive no mundo interagindo com as energias, como nós somos constituídos de energia, né? Porque se a menor partícula detectável não é matéria, é energia, então nós somos constituídos de energia. Sim. E a física mostra que o que aparentemente é concreto, na verdade, é um vazio, né? Porque o átomo que constitui todas as coisas, e ele é constituído por essas subpartículas aí, ele é praticamente um espaço vazio, porque, né, você que já estudou E se física quântica, materializa, né? Talvez quando a gente pensa, ou quando a gente age, né? Muito louco tudo isso, sim, né? além de ser um vazio, porque, digamos, eu já vi essa comparação, se você colocar um átomo, né, num tamanho gigantesco, que você possa ver o núcleo dele, ele fica do tamanho de uma bola de basquete, uma bola de tênis, no meio de um estádio de futebol, mais ou menos assim. O estádio de futebol é o átomo e o núcleo dele é aquela bolinha de tênis no meio. Quer dizer, é um espaço praticamente vazio. Agora, por que a gente acha que é sólido? Eu não sou físico, né? Estou aqui querendo dar uma de físico, mas o pouco que eu entendo é o seguinte: a velocidade. Se você botar no colo, pode botar. Nem falar o tal. Ele deita, ele deita. Deita, né? Ela quer que você vá para lá brincar com ela, quer tirar você daí. Né? Sim, então, como eu estava dizendo, a velocidade que os elétrons, né, viajam em torno desse núcleo é que dá a sensação da solidez, né? Porque quando a gente topa uma coisa na outra, na verdade a gente não está tocando, né? A gente não chega a tocar, porque os elétrons não permitem, né, os que estão girando em torno da matéria, eles não permitem que as coisas se toquem, mas a gente tem essa sensação. Então, e tem mais, a física quântica diz que ela é subjetiva. Tem experimentos que mostram assim, se você fizer o experimento, se não tiver ninguém olhando, ele acontece de uma forma.
E se tiver alguém observando, ele acontece de outra, né? Por isso, Paulo, que depois que eu comecei a acompanhar seu canal e tantos relatos, eu nunca tive uma opinião formada sobre encarnação, né? Mas eu sou mais da linha dos que eu acho que acredito que você pense também, que são vivências simultâneas, talvez, né? Eu penso mais por esse lado. É verdade. Porque Deus, desculpa só te interromper, porque Deus, para Deus, e mesmo pelos relatos de EQM, que a gente, e mesmo outras experiências, não existe passado, presente e futuro. É um todo, apenas né? Então, verdade. Eu acho que faz muito mais sentido. Está tudo aí acontecendo simultaneamente. O presente, passado e futuro é só nosso, né? Desse mundo físico, cronológico, né? A grande confusão é essa, é que a gente nasce esquecido de tudo isso, porque a gente pelas experiências relatadas, a gente deduz que nós somos espíritos, né? Que temos a natureza de viver em outras dimensões, e a gente vem para essa dimensão aqui, física, das coisas concretas, viver uma experiência apenas, né? Mas a gente esquece de onde a gente veio, quem realmente a gente é quando a gente está aqui, porque faz parte, né? Faz parte do jogo. Mas engraçado, Paulo, que uma coisa que eu esqueci de mencionar, principalmente depois dos 20, 30 anos, eu sei, assim, desde sempre, desde que eu estava crescendo, eu sempre sentia uma coisa bizarra que eu falava e ninguém entendia, que às vezes eu acho que algumas pessoas já comentaram, eu sentia saudade do futuro. Eu falava, tenho saudade do futuro. Como saudade do futuro? É um paradoxo, né? É um paradoxo. Aí eu sentia saudade do futuro, primeiro, porque eu sabia que meu futuro ia ser, talvez, né, penso eu, que ia ser melhor do que o meu passado, que os meus pais sempre tiveram dificuldades. Eu sabia que o futuro ia ser melhor. E daí, depois de um tempo, eu comecei a sentir saudade de casa. Só vinha na minha mente, ai, que saudade de casa. Mas qual casa? Eu olhava para o céu e falava, ai, que saudade de casa. Depois dos 20 e poucos anos, eu agora que eu moro aqui no interior, eu observo muito o céu. Amo o céu. Então, assim, todo dia eu tiro foto do céu, cada nuvem. Estou sempre observando o céu. Mas isso já começou com uns 20 e poucos anos, sempre lá em São Paulo, apesar da dificuldade de tantos prédios, né? Eu sempre olhava, ai, que saudade de casa, uma sensação, uma saudade de casa, mas assim, eu não queria, não conseguia identificar, distinguir qual casa, não era casa física, eu só tinha aquela sensação de saudade de casa. Talvez da dimensão, né, onde você viveu, né? Viveu durante a sua vida no plano espiritual, né? Antes de encarnar. E realmente, como você fala, bom, essa questão da energia, né, que eu estava falando, e do esquecimento, confunde muito as pessoas. A gente vive nessa dualidade. Nós somos matéria ou somos energia? Mas aí a física quântica mostra que nós somos as duas coisas, né? Que a gente pode se comportar em determinado ambiente ou momento como matéria e em outro como energia. Então, depende das circunstâncias. Eu acho que a gente, o elétron, por exemplo, ele fica entre matéria e energia, né? E eu acho que nós também somos a mesma coisa. Então, por isso que você, né, e tanta gente que já deu relato aqui, e outros que não fazem os relatos, mas sabem que vivem essas mesmas experiências, a gente fica sem entender como eu posso ter previsto o futuro, como eu posso ter sentido algo que a minha amiga sentiu tão distante, um acidente que aconteceu tão distante, e eu senti como isso é possível. Mas aí a gente tem que deduzir, né, que nós somos energia e matéria ao mesmo tempo, e matéria é energia, apenas concentrada. Então, tudo é energia. E esse seu relato nos ajuda, reforça essa teoria, né? E da teoria pode virar uma prática. Como você disse, você mesmo aprendeu a respeitar suas intuições, né? Quando você sente uma coisa, você leva a sério aquilo. Quando você sonha com uma coisa que está para acontecer, você fica já atenta e tal. Então, a gente aprende
a A respeitar. observar, né? A observar e respeitar, né? É. E assim, as pessoas. E eu acho que aquilo que eu falei, eu acho que quando, assim, fica mais aflorada a minha intuição, quando eu estou calma, quando eu estou em contato com a natureza, e acho que de todo mundo, por isso que eu falo, quando falam, você é médium e tal, todo mundo tem sensibilidade, todo mundo tem esse poder, nós fomos criados, eu acredito, né, por Deus da mesma forma, então, assim, mas é que algumas pessoas são fechadas, não se permitem, né, como meu marido, ele não acreditava nesses sonhos, tal, de repente ele começou a conviver comigo e falou, realmente, porque eu acredito muito nessas energias, porque assim, não só na nossa energia dos vivos, que a gente troca energia, mas assim, a gente tem um mundo espiritual aqui em volta, né, então, é muito delicado, porque assim, nós estamos sendo afetados por energias positivas e negativas desse mundo espiritual, as invisíveis, eu acredito, e também as dos humanos, então é uma coisa muito doida, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente sente, né? Aquela história do namorado, né, que você falou, com certeza não foi coincidência, não. Não, porque a palavra tem muito poder, né? Muito, muito. Por isso que, graças a Deus, eu aprendi ao longo da vida, assim, eu agradeço, eu nunca peço nada para Deus, assim, para mim, não, né? E, assim, às vezes eu peço trabalho, quando eu estou em épocas que eu estou sem projeto, eu peço trabalho, mas, assim, eu acho que eu já consegui tanto na minha vida, com muito trabalho, então, assim, eu só agradeço. Mas as minhas amigas que são evangélicas, elas falam, não, você tem que pedir, Deus gosta que peça. Então, assim, às vezes eu peço, assim, né? Quando eu saí de São Paulo, eu pensava, eu quero morar numa casa, mas se eu fosse morar numa casa, eu gostaria que tivesse uma jabuticabeira e uma hortinha, né? E aí, Paulo, eu vim ver essa casa 5 vezes, e eu tenho a jabuticabeira e tenho a hortinha. Nossa! Então, assim, é um poder de criação que a gente tem muito, muito forte. Né? Eu estava vendo assim de uma forma macro, né, a questão da mundo da energia, onde a gente existe, as outras energias inteligentes que estão ao nosso redor e que interagem, nos conduzem de alguma forma. O que eu ia dizer eu achei interessante que você disse, o mundo dos vivos aqui, e existe o mundo espiritual. Aí eu fiquei pensando, qual dos dois é o mundo dos vivos? Será que não são eles que estão vivos? Eles que estão vivos. E nós somos os mortos? Muitas vezes nós estamos mortos, né? Porque a gente é como se estivesse dormindo ou morto, ou esquecido ou alienado completamente de quem nós realmente somos, né? E presos nesse corpo duro que eles contam, né? Que é um corpo duro e que quando a pessoa sai... Quase que sepultado nesse corpo, né? Quando a pessoa sai, depois tem que voltar, às vezes fala, nossa, que desconfortável, que corpo duro. Então, realmente, nós é que estamos Como aqui eu posso voltar para essa caixinha? Não sei se você já viu, tem um relato no meu canal, no nosso canal, né, Experiência Luminosa, que é de Jung, aquele psicanalista, né, Carl Jung, né? Ele, não sei se você já viu, tem um relato de uma EQM que ele teve, né? Que ele teve um ataque cardíaco e teve um EQM. Naquele tempo não tinha esse nome, EQM, não existia esse termo, mas ele descreve exatamente um EQM, profundíssima. E uma das angústias que ele sofreu foi justamente essa. Ele teve que voltar para o corpo. E ele disse, não é possível, eu não acredito que eu tenha que voltar para aquele... Ele chamou aquela caixinha apertada. Porque ele disse que esse mundo aqui é feito de caixinhas. E quando a gente sai dessa caixinha, desse corpo, né? Aí a gente não quer mais voltar. É uma leveza, né? É um corpo, imagino que seja um corpo fluido, leve. Isso que eu falava para minha mãe, é uma libertação. Espera um pouquinho que, né, você vai ser liberta desse corpo sofrido, doído, doente. Eu até aproveito, tem alguns tópicos aqui que eu anotei, um deles é esse, que você falou abertamente com a sua mãe sobre a morte dela, né? Ela estava ciente, Ela estava ciente, né? Tava. Não existiu aquele tabu de não fala que vai morrer. Não. Ela, inclusive, o câncer dela começou em 2018. Mas assim,
idoso, ela é muito independente, ela era muito autônoma, então, assim, Paulo, ela demorou 1 ano, começou no intestino, ela demorou 1 ano para aceitar fazer a colonoscopia, de tanta teimosia, porque ela falava, não, eu tô com, ela ficou negando, né, não, eu estou com anemia, eu preciso de sangue de e ferro, aí os médicos davam, ela tá fraquinha, aí depois, finalmente, ela cedeu, fez a colonoscopia, operou em 2019, em março, aí ela voltou a comer bem, voltou a ter paladar, olfato, ficou super bem, e o médico só que falou, não vamos fazer quimioterapia, porque ela já tinha 84 anos, quase 85, então ela não tinha, ela morava sozinha, ela queria ficar na casa dela, ela não queria ser dependente. Então, assim... Eu acho que, mais uma vez, né, você diz, minha mãe era muito arteira, né, ela dava muito trabalho, ela teimosa, mas eu acho que o teimoso é justamente o que não aceita ela como ela é, porque ela não quer tolher a liberdade, a autonomia, né, a independência, ela quer continuar vivendo. E as pessoas querem, eu não estou criticando, porque todo mundo faz isso, mas estou expondo aqui a nossa incoerência, porque a pessoa quer viver até o último momento da vida dela, quer ser ela, quer ter liberdade, autonomia e independência. Aí a gente diz, não, mas você não pode, porque você é idosa, porque você vai cair, porque você... tem. Meu filho, por exemplo, tem muito isso hoje em dia. A minha esposa já é idosa, eu também estou entrando nessa fase. Nós ainda somos jovenzinhos para essa... Minha mãe, imagina, ia fazer 87 anos, minha mãe até os 84, enquanto ela pôde andar, e assim, é isso que você está falando, né? Mas a partir dos 60, a gente já é considerado idoso, né? Eu estou fazendo 60 esse ano, em outubro. E minha esposa tem 63. Então, meu filho diz que ela não deve fazer nada. Meu filho tem 32 preocupado, anos. né? Fica preocupado. 32 não, 33. Você não pode fazer mais faxina, você não pode mais sair sozinha, você não deve levar o cachorro para passear sozinha. Um dia desse aqui, você falou na água da sua máquina, né, que molhou o chão. Há poucos dias aqui eu ouvi isso. Minha esposa nunca vai na cozinha durante a noite, nunca. Ela só fica no quarto, tem uma garrafinha d'água no quarto ali, que ela, quando tem sede, bebe. Mas nesse dia, ela disse, eu quero tomar água mais gelada. Aí eu vou na cozinha. Foi na cozinha. Quando botou o pé no chão, estava água, tudo molhado. Porque ela tinha colocado alguma coisa junto do tanque de lavar roupa, e essa coisa virou, e ele abriu a torneira. Quando bateu na torneira, abriu, a água começou a sair, tinha roupa dentro do tanque, transbordou, aí foi água para o apartamento todo, para o corredor vizinho, para todo canto. Estragou até o tapete do meu vizinho aqui. Aí isso 1h pouco da manhã. Então ela foi e disse, não, vou enxugar, e foi enxugar e tal. Aí quando uns dias depois ela apareceu gripada. Aí meu filho, tá vendo? Foi enxugar o apartamento de noite. Mas ele queria que ela fizesse o quê? Que não fizesse nada, porque ela é velhinha, tem que ficar na cama, alguém tem que enxugar para ela. Não dá. Mas vocês veem a intuição, alguém cutucou e falou, vai lá pegar aguinha gelada, pois né? Ela disse, eu nunca quis tomar água gelada de noite. Essa noite eu fui, antes que a água, porque a água continuou saindo, ia descer pelo elevador, escada. Todo apartamento, ia inundar tudo. Então, ia ser um desastre maior, né? Aí ela teve que enxugar tudo, foi dormir 3 horas da manhã, ficou cansada, mas disse que não podia deixar tudo como estava, né? Mas a gente quer que o idoso se comporte e fique quietinho. Paulo, mas... para não acontecer nada com ele, mas se eu te contar o que a minha mãe... Se eu te contar o que minha mãe aprontava de pegar o trem, sair sozinha lá para Santo André, para o ABC, sem comentar com ninguém, não aceitava celular. Então, assim, essa me dava trabalho, não é que eu queria ela dentro de casa, não. É que a minha mãe realmente aprontava. Uma mãe comportadinha realmente dá menos trabalho, dá menos preocupação. É bom para a gente. Se pelo menos avisasse, né? Se pelo menos avisasse, olha, teve situações dela ir dormir em hospital com tias, que a gente estava internada, a gente nem ficou sabendo, e ela sumia, e ela morava sozinha, não deixava um bilhete, não avisava ninguém. Então, assim, eu e meu irmão,
meu irmão rodando em IML, ligando para todo lugar. Então, assim, essa me dava trabalho. Você não sabe digamos, ela poderia ter se preocupado um pouco mais com os outros que se preocupam com ela para aliviar a barra, né? Para não deixar as pessoas assim. E uma vez eu mandei fazer uma plaquinha para ela de prata e gravei o nome dela, o RG, o meu telefone do meu irmão. Ela jogou na gaveta. Eu não sou cachorro para usar plaquinha, eu não sou cachorro para usar plaquinha. A minha cadelinha tem uma plaquinha dessa. Eu fiz uma plaquinha para ela, botei o nome dela, Belinha, o telefone da minha casa, onde ela estiver por aí. E ela não aceitou a plaquinha, porque ela, olha, era terrível. Mas ela aproveitou bem a vida. Ela migrou para os Estados Unidos, Paulo, com 62 anos, voltou aos 70. Então lá ela fazia aula de inglês, fazia aula de espanhol, ia para a igreja, tinha o carrinho dela. E morou longe de vocês lá, sozinha? Morou, próximo do meu irmão, né? Primeiros anos ela morou com o meu irmão. Morou com meu irmão alguns anos, depois ela alugou o apartamentinho dela e ela, vida louca, ia para todo lado, se perdia. Pois eu acho assim que é lógico que a gente sofre quando a pessoa fica fazendo coisas assim e a gente não sabe o que pode acontecer com ela, mas eu acho que no fundo ela está certa. Tem que viver a vida dela plenamente, sem essas amarras que a gente coloca. Agora, é lógico que a gente fica preocupado, né, na posição de filho, né, e gostaria que ela equilibrasse isso, né, desse uma atençãozinha para a gente não sofrer. A mesma coisa é filho, né? Filho também é a mesma coisa. A minha filha, ela às vezes acha chato. Hoje em dia até nem tanto, mas até pouco tempo atrás ela achava que querer saber onde ela estava era controlar, né, a vida dela. Minha mãe também. Ela falava, você quer mandar na minha vida? Controle. Não é mandar na vida, é só saber onde está, né? Só pode ir para onde quiser, mas avise, né? Para a gente não ficar preocupado. Né? Então, já falando sobre isso, essa questão de tolher, eu sei que tem que haver um equilíbrio aí, né? Mas olhando só para sua mãe, ela estava certa. Mas aí tem uma coisa parecida que é a questão das crianças também. E você contou que você, naquele colégio que você estudava, você um dia lá se empolgou com as amigas e pintou a parede toda. Desenhou tudo. Quer dizer, foi uma explosão de criatividade e liberdade, de expressão artística, né? Sim. Até demais. Artística. Até demais, porque foi quase metade da parede. Aí o que é que aconteceu, né? Nossa sociedade? Repressão, castigo. É como se você tivesse feito um grande mal. E o pior é que você absorveu isso. E pesou muito. Nossa, quanto. Pois é. Você contando o que você sentiu, você encheu os olhos de água. Quer dizer, até hoje você sente. E qual foi o seu pecado, o seu crime? Foi ser criativa, fazer arte. Tanto onde não devia, arteiro, né? É verdade, onde não devia. Eles podiam ter oferecido muro. Olha, vocês querem pintar? Pintem o muro. Não, podia dizer que legal, bacana, vamos aproveitar essa ideia e fazer isso em todas as salas de aula. O certo era isso, verdade, né? Para você incentivar a criatividade, a arte, a liberdade de expressão, né? Aí, o que é que fizeram com você? O que fizeram com você? Reprimiram e castigaram a sua criação, a sua arte. Eu não duvido nada que essa sua sensação de timidez, de não querer aparecer muito, de não querer se expressar assim, livremente, tem um certo... Gosta de ficar nos bastidores. Eu não duvido nada que tenha a ver com a repressão que você sofreu nessa e em outras situações. Sim, pode ser, né? Para você ver o mal que faz, né? A gente reprimir aquilo que tem de mais humano que existe na pessoa, que é a criatividade. É o que nos caracteriza como humanos. É o quê? É a criatividade, é o poder de fazer arte. Porque os animais... eu sempre fui muito criativa, sempre. Até hoje, né, as pessoas ficam, nossa, que legal, mas enfim. É isso que nos faz humanos, porque os animais, eles fazem obras de arte belíssimas,
mas eles não criam aquilo, é uma coisa que ele já nasce sabendo fazer. Né? O João de Barro faz aquela casinha de barro muito bem feita, que a gente, se fosse fazer, não conseguia, né, direito. Sim. Ele já sabe a posição que coloca em relação ao sol, ao vento. Ele faz, é um arquiteto mesmo. Mas não estudou, ele já nasceu sabendo. É um arquiteto. E aqui eu observo, Paulo, onde eu moro, que tem uns insetinhos que eles fazem uma casinha de barro incrível. De barro também. De barro também. É um maribondo, né? Maribondo. Acho que sim, ele tem umas casinhas, ele faz uma casinha de barro, assim, feita uma colônia assim. De bolinha. Deixa um buraquinho para ele entrar, né? Isso. Então, mas ele faz isso há milhões de anos. Ele nunca mudou, nem nunca vai mudar. Porque é da natureza dele nascer sabendo fazer aquilo. É o instinto, Já o ser humano não. O ser humano ele tem a capacidade de evoluir na arte, na ciência, na filosofia. É isso que nos faz humano, diferencia dos outros animais. E é isso que mais se reprime, né? Tanto que chamam até pejorativamente a criança que faz muita arte de arteira. Ela é arteira, quer dizer faz arte. Ela é um artista, no fundo, né? Mas... é um artista. Então, a gente tem que se ligar nisso, né? E também entender, né? A necessidade que as crianças têm de se expressar, que os idosos têm de serem livres, autônomos e de correrem riscos e até morrerem. Por fim, chegou um determinado tempo da vida da minha mãe, acho que ela já estava com uns 82, que eu falei, olha, tá bom, vou te entregar na mão de Deus, seja o que Deus quiser, porque até Boa Noite Cinderela, ela sofreu lá em São Paulo, então chegou um momento que eu falei, olha, você está na mão de Deus, porque eu também não dormia, ficava preocupada, então assim, mas eu não podia fazer nada, era da natureza dela, ser livre, independente, dona de si. Agora, eu não estou aqui dizendo que eu também não sinto isso. É um paradoxo. Ao mesmo tempo que eu acho que as pessoas têm o direito de serem elas mesmas e viverem com autonomia e liberdade, elas têm também a obrigação de considerar aqueles que se preocupam com elas, né? E dar um certo retorno para que fazer o que quer, mas sem deixar o outro preocupado também, né? Sem cabelo, né? Sem deixar o outro se descabelando. É o caso da criança na sala de aula, talvez, se não pudesse pintar aquela parede, mas arranjasse uma parede para as crianças pintarem, um lugar onde eles pudessem se expressar, né? Está faltando um lugar para isso. Né? E não reprimir, humilhar e deixar você com vergonha de ter criado alguma coisa, uma arte. Ainda bem que você seguiu a carreira artística, porque você é artista, né? Você já fez cinema, teatro, né? Isso. Decoração. E eu pinto, até hoje eu pinto, gosto de escultura, estou sempre fazendo alguma coisa, me divirto. Pois é. É a minha terapia, né? É a minha terapia. Ainda bem que isso aí não morreu em você, né? Mas poderiam ter matado. Mas poderiam ter matado, né? Verdade. Com a repressão. Bom, aquele evento que aconteceu com você quando você tinha 5 anos, que de repente você saiu do seu corpo sem uma razão maior, só por pura emoção, né? Você estava com emoção porque estava chorando e ficou ali no travesseiro e saiu do corpo. E desmaiou, né? Pelo jeito desmaiou. Você acordou no braço do seu pai, né? Então, eu acho que, certamente, eu desmaiei, né, no corpo físico, mas a sensação, porque depois eu lembro que eu desmaiei mais 2 vezes na vida. Uma quando eu tinha uns 16 anos e uma vez que eu fui fazer um exame de sangue, já era até casada. Mas assim, quando a gente desmaia, a gente não tem consciência, não apaga, né? Não pensa em nada, só apaga, né? Por isso que... Mas nesse caso aí, você perdeu o sentido do corpo também, porque quando estava fora. Às vezes falam que criança engole o fôlego, né? Eu tinha uma sobrinha que às vezes de chorar, parece que engole fôlego e dá uma apagada, né? Talvez tenha sido isso, né? Pode ser, verdade. Mim, eu estava ali num lugar muito legal. Com o rosto ali no travesseiro, né? Aí faltou oxigênio, talvez. Você pode ter desmaiado mesmo, né? Então, ali, mas mostra que você tinha uma facilidade muito grande de sair do corpo. Tanto que naquela questão da esquina também, onde você passava e andando,
Saía do corpo. Eu flutuava e depois de uns passos eu descia, coisa muito estranha. Eu tenho a impressão que, como eu estava falando no início de energia, eu tenho a impressão que você deve ter uma facilidade muito grande de se despregar do corpo por influência energética, né? Basta o ambiente. Você tem uma sensibilidade muito grande à energia, né? Então, basta que o ambiente esteja ali carregado para aquilo afetar o seu corpo e talvez afetar ao ponto de você sair do corpo. Mas depois também nunca mais aconteceu, né? Então, não que eu ache ruim que não tenha acontecido, mas nunca mais aconteceu. Era aquele momento e depois aí vieram as outras experiências em sonhos, intuições, né? A gente não sabe por que algumas pessoas têm mais facilidade de sair do corpo e ter essa interação energética com o ambiente, com as coisas, e outros não, né? Outros não sentem muita coisa, sentem, ou não tem consciência que sente, né? Acho que não tem consciência, né? Não sabe, enfim. Tem muito isso. A pessoa não tem consciência e não sabe, não atina para o fato. Não se atenta de que é uma questão de energia, de sensibilidade, né? Pois é, mas eu acho que quando você era criança e adolescente tinha mais facilidade, embora depois você disse que sonhou muitas vezes, né, flutuando, voando, sobre lugares que depois você viu que realmente existia aquele lugar, né? Então, certamente o seu corpo energético continuou saindo, mas durante o sono. É verdade, não conscientemente, assim, acordada, mas dormindo, realmente ele passeou por aí. Como eu estava dizendo, quando você saía do corpo andando com seu pai, você disse que se via acima, mas o corpo continuava andando normalmente. Continuava andando. E aí eu me sentia assim, 50 centímetros talvez, eu me sentia um pouquinho acima, e de repente a gente caminhava mais um pouquinho, aí eu descia. Aí eu chegava em casa e ficava intrigada a falar, mas todos os dias, Paulo. Aí eu pensava, será que é sono? Será que eu tô com sono? E não sei, deu alguma coisa que... Agora, você tinha um ponto de vista só de fora, e o corpo continuava como se você se ausentasse dele e ele ficava autônomo, andando. Não, eu tinha o corpo, eu tinha a visão Os dois pontos? Não de fora, como se eu ainda estivesse no meu corpo, mas um pouquinho acima dele. Engraçado. E eu nem chegava a olhar para os pés, mas eu sentia que eu estava um pouquinho, como se eu visse a rua um pouquinho mais, tudo um pouquinho, se tivesse mais altura. Como se eu tivesse um pouco mais de altura. Mas não via o corpo de fora, não. Você via de dentro mesmo, né? De dentro mesmo. Então, como se você expandisse só no tamanho, Isso, como se eu flutuasse, talvez. Como eu subisse assim um pouco, eu ficasse mais alta e via assim tudo. Certamente a interação com aquela energia, aquele magnetismo que existia naquele lugar, onde as pessoas descarregavam também suas energias, né? E aí aquele lugar fica impregnado. Isso que eu penso, porque as energias dizem que ficam no ambiente, né? Que as pessoas sensíveis, tanto que tem pessoas que são sensitivas, que vão investigar casos de assombração, elas chegam na casa, elas sentem, né, o que se passou ali. Tem médiums que sentem, desvendam até crimes, né? Então, talvez seja, eu acredito muito nisso, que ali eu acho que eu era afetada com algum tipo de energia que eu dava uma... Eu não sei, de repente, até para me proteger, talvez eu... Não sei se faz sentido, né? Como você mesmo disse, né, nós somos produtores de energia, né? Cada unidade dessa que vive, né, e como nós, eu e você, a gente produz energia e essa energia fica impregnada no ambiente. Dependendo do tipo de energia que a gente coloca para fora, pode ser boa, ruim, pode ser pesada, leve, pode ser desagradável ou agradável, depende do que sai da gente. Sim. E impregna o ambiente. Tanto que ambientes como prisões, cemitérios, hospitais, lugar de sofrimento, a energia não é boa. Exatamente. Né? É uma energia pesada. E uma igreja, um lugar templo natural, budista, né? Um templo budista, é diferente, a energia é leve, gostosa, né?
Então, existe essa questão aí de a gente produzir energia, e a energia que a gente produz fica impregnada no ambiente. Eu acredito sim. E também a gente está emitindo, e eu acho que também, como eu brinco, né? Eu acho que a gente tem anteninhas na cabeça, porque assim, vai recebendo, igual ondas de rádio mesmo, frequência, né? Como verdade, a música nos magnetismo. Magnetismo, frequência, como a música tem frequência, nos afeta de um jeito, músicas bacanas, músicas clássicas, enfim. Até tem aquela, não sei se você já viu, tem uma mulher em Minas que ela tem uma plantação de banana que ela cultiva ouvindo música clássica, você já viu? Não, eu já vi vacas ouvindo música clássica no lugar onde elas são criadas, porque produz mais leite. Isso, e as bananas dela crescem mais doces e maiores, porque é energia, né? A música clássica tem uma frequência muito boa, né? A música produz uma mudança energética na gente. Sim, dependendo da música, você entra na frequência da música. Né? Até esses dias eu vi, acho que foi no YouTube, umas crianças, não sei se, parece que foi no Nepal, você chegou a ver esse vídeo? Acho que não. Umas adolescentes em transe, a menina desmaia, parece que está em transe, hora parece que está possuída, hora parece que está desmaiada, ela naquela frequência com aquela música muito agitada, é assustadora, porque realmente está afetando o cérebro das crianças, né? De todos nós, mas do adolescente, assim, de menino. Dependendo da música que a gente ouve, pode fazer bem ou mal, pode nos ajudar ou prejudicar, né? Sim. Porque a música tem esse poder de mudar a nossa frequência. E porque a música também é matemática, né? E tem toda a criação, eu acredito toda na criação de Deus é matemática, né? E assim, estudei um pouco há uns anos atrás, não me aprofundei, Paulo, sobre a geometria sagrada, um assunto bem interessante, né? Tem a questão dos fractais, né? De toda a questão, aquele... o que chama áurea, né? A relação. Do Fibonacci, né? Fibonacci, a fórmula de Fibonacci. Então tem tudo, eu acredito muito nisso, tem tudo a ver, né? É verdade, é matemática, tudo é número, né? Tudo é matemática. Tem muito a ver. A gente já viu muito isso em relatos. Agora, uma coisa interessante que você falou é aquela questão de escutar muitas vozes misturadas no ambiente. E geralmente não entender direito, só sabe que são pessoas falando, mas não entende. E às vezes você disse que ouvia diálogos, conseguia entender. Diálogos, eu conseguia entender os diálogos, mas eram vários diálogos, como se tivesse duas pessoas conversando aqui, duas pessoas ali, e eu, tipo, imagina uma festa, um monte de gente conversando, você está num salão com aquele monte de gente falando ao mesmo tempo, daí de repente você presta atenção numa coisa, mas era insuportável. Pois eu vivi uma experiência dessa quando eu estava doente, há pouco tempo atrás, peguei uma gripe muito forte, fiquei mole, passei 2 dias na cama, 2 ou foi 3. E num dos momentos que eu estava na cama, assim, mole e tal, eu saí do corpo. Né? Eu acho que foi a única vez que eu me vi realmente fora do corpo. E aconteceu de eu ficar flutuando assim a 1,5 metro da cama e me senti fora do corpo, e eu achei legal aquilo, porque eu estava flutuando como um astronauta no espaço. E não tinha peso, então eu comecei a fazer brincadeiras, girar no ar. Eu vi que eu estava achando aquilo gostoso. Aí comecei a ouvir vozes misturadas, muita gente falando no ambiente, como se tivesse assim 15, 20 pessoas falando ao mesmo tempo. Eu não entendia nada, mas sabia que tinha ali muita gente, muito próximo do meu ouvido, fazendo muito próximo da minha cabeça, assim, né? E eu eu identifiquei uma voz de uma pessoa conhecida já falecida, que no meio dessas falou com alguém mais alto, que como se tivesse uma pessoa um pouco distante, que ela gritasse para essa pessoa um pouco distante. Aí eu identifiquei que era ela. Mas aquilo me incomodou tanto que eu digo, não, eu não quero ficar mais aqui. Aí voltei para o corpo. Voltei para o corpo, embora eu estivesse me divertindo com aquela brincadeira, eu não quis mais ficar por causa do barulho. Então... É um ruído, né, que incomoda. Incomoda. Porque a gente pensa, esse aqui é o pudinho. É uma graça.
Esse aqui é o Cacau. É menino. Pois é. Muito porque bonitinho. era um monte de vozes, né? Uma confusão na minha cabeça, e assim, eu percebi que não era minha, né? Não me pertencia, aquilo não me pertencia. Não, aquilo incomoda, a gente não suporta. Aí eu voltei pro corpo. E eu demorei para dar um basta, sabe, Paulo? Eu sofri muitos anos com ouvindo aquele ruído todo, mas aí um dia que eu me enchi, acho que eu percebi que eu nem sabia que eu tinha esse poder, porque eu falei, chega, não quero mais, aí parou. Pois é, aproveitando aí o gancho, outro ponto que eu queria falar era justamente o nosso poder, que você chamou no início de poder da mente. Poder da mente. O livro tem esse título, Poder da Mente, mas o que é a mente, né? O que é a mente? O que é que ele chama de mente? Porque o poder existe, a gente sabe que tem. Quando você dá uma ordem, como aconteceu com o seu namorado, né? Se você estiver mentindo que você vai se arrebentar nessa... se arrebenta. Acontece, é uma ordem que você dá e acontece. Quando você deu a ordem de não querer mais ouvir aquelas vozes, elas cessaram também. E se você der uma ordem, digamos, é por isso que pode servir para o bem ou para o mal, né? Tanto ajuda como pode destruir a sua intenção. E você me fez lembrar, Paulo, uma outra experiência, será que dá para contar? Já Dá, gente... dá. Na adolescência mesmo, quando a minha mãe fazia esses estudos de poder da mente, eu tinha uma prova de biologia para fazer, e como a turma, como eu te contei, tinha uma bagunceira, um povinho bagunceiro lá no fundo da sala, a professora de biologia se irritou e falou assim que ia fazer uma prova oral de biologia sobre um determinado tema, e ela passou 50 questões e falou, vocês vão ter que estudar essas 50 questões, eu vou fazer só 2 perguntas oral, quem acertar passou, e quem errar vai tomar bomba e pronto, que ela estava por aqui, aquelas moçonas aprontando, né? Aí eu fiquei desesperada, aí eu, nossa, estudei, aí minha mãe falou, olha, quando você chegar lá, contei para minha mãe, aí ela falou, você senta na frente da professora, você olha bem no meio da testa dela e escolhe 2 perguntas e pensa que ela vai te fazer aquelas perguntas. E foi dito e feito, Paulo. Foi mesmo. Eu peguei, escolhi lá no caderno 2 perguntas e sentei na frente dela, ela pôs uma carteira assim bem na frente da mesa dela, e a gente tinha que sentar lá, e ela falou, ficou folheando meu caderno assim, foi para lá, foi para cá, voltou e escolheu exatamente as perguntas que eu tinha selecionado. Eu tinha estudado todas, estava preparada para responder todas, mas ela escolheu exatamente as 2 perguntas e eu respondi. Pois é como diz aquele ditado, em terra de cego quem tem olho é rei, né? Então, as pessoas que têm consciência disso têm mais poder, aliás, têm o mesmo poder, mas têm um poder maior de fazer acontecer. E o outro que não tem essa consciência fica mais vulnerável. A questão também que aconteceu comigo, Paulo, que sempre com o tempo a gente vai ficando mais velha, começa a trabalhar, tem tantas... Aí você vai largando, né? Então, assim, se a gente se empenhasse em mentalizar coisas boas... Eu faço minha meditação de manhã, faço minhas orações, mas, assim, se a gente tivesse caminhado, né? Fosse ensinado desde pequeno a trabalhar esse lado, né? É isso aí. Sim, sobre o poder da mente, né? Eu tinha falado sobre isso, dei uma pincelada, depois a gente mudou de assunto. Como você vê isso, essa questão? Que poder é esse que a gente tem? Por que a gente tem isso? Eu acho que... como eu te falei, eu sou cristã, né? Então, eu acho que, como Deus criou o mundo pela palavra, né? Eu acredito que a gente tem e nós somos criação dele, e nós somos, como você bem disse, nós somos seres inteligentes, diferente dos animais, nós temos poder de escolha, então a gente tem essa capacidade de criar criar as nossas coisas, né, realizar os nossos desejos a partir da palavra, de um foco, se você realmente deseja, né, então... eu acho que o poder em si seria esse, você conseguir materializar, direcionar, seja quem acredita em Deus, seja, foi Deus que me deu, ou você próprio, que cada um
tem uma crença, né? Sem entrar muito na questão religiosa, mas eu, como eu te falei, eu acredito tanto no poder da mente, como eu também acredito em Deus. Então, acho que, né, como eu te falei, o exemplo da casa, né? Eu falava, se eu for morar numa casa, eu gostaria assim, assim e assim. A minha casa é o que eu sonhei, o que eu gostaria. Então, assim, e nem fiquei mentalizando. Mas, assim, eu acho que isso foi um presente de Deus. Eu prefiro, né, nesse caso, eu prefiro... Mas, de fato, né, nós somos semelhantes a Deus, né? Não é isso que a Bíblia diz, né? Fomos criados à semelhança de Deus. Quer dizer, somos pequenos deuses, né? Deuses miniaturas. Eu acho que nós somos fragmentos. Eu não sei se foi no seu canal que alguém mencionou, ou se... Porque, assim, eu assisto diariamente, todas as noites, antes de dormir, eu assisto relatos de QM. Agora tem vários canais, né, aqui no Brasil. Tem muito. Mas os meus principais é o seu e o... Mas tem gente que, assim, até replicando de outros canais. Não, é até legal, né? Porque eles trazem de uma forma fácil para a gente escutar relatos que eles pegam aí no mundo todo, por aí, traduzem, isso. Né? E eles só fazem a narração. Então, eu acho interessante. Aí eu fico ouvindo de vários. Então, eu ouvi alguém falando, não vou me lembrar qual canal, que falou assim que nós somos Deus pulverizado na Terra, que como se fosse, que como se Deus tivesse pulverizado parte dele em partículas. E cada ser humano é uma poeirinha de Deus. Então, isso faz sentido, porque assim, nós somos todos interligados, né? Igual a rede de internet, né? Tem essa trama, essa rede que existe na internet, que formou a internet, eu acho que é a rede que Deus criou. Talvez, penso eu, que seja assim. Cada ser humano semelhante, né? Está interligado, nós estamos todos conectados, todos numa rede, e ligados a Deus, né? Enfim, o Criador, seja Deus, ou seja o que a pessoa acredite, e a gente interage, né? A gente está influenciando. E cada um dá a sua contribuição para essa rede, né? E fico pensando, talvez, por que a gente veio para esse corpo físico, esse mundo, ter essa experiência, breve experiência? Fico pensando, será que Deus, assim, se ele mandou Jesus, se Deus se tornou homem no corpo de Jesus para experimentar o que a gente passa aqui na Terra e, de repente, perdoar os pecados dos seres humanos, fico pensando, será que cada pessoa com seu destino também não é Deus experimentando coisas distintas? Pois a religião nos diz que Deus se fez homem em Jesus. Mas Deus se faz homem em todos os homens, em todas as mulheres, ele se faz animal em todos os animais, se faz vento, água, terra, né? Deus faz tudo. Eu acho. Inclusive, a minha mãe, como evangélica que ela era, ela falava assim, ela sabia o amor que eu tinha pelo meu cachorrinho, ela falava assim, cachorro, animal não tem alma. Aí eu falei, será que não tem alma? Um relato que eu assistia muitos anos atrás, naquele canal Bio que eu te falei, passava era um programa Sobrevivi, de Volta à Vida. Não sei se você teve... Não cheguei a ver, não. Assistir. Há muitos anos passava na TV a cabo. Eu não perdia um. Eu assisti todos que passaram. E assim, era muito legal. E aí, tinha um senhor que ele relatou que ele teve uma experiência de quase morte, e quando ele chegou lá, ele foi recebido por um parente, e a pessoa falou, não é a sua hora, você tem que voltar. Você ainda não cumpriu sua missão. Quando ele olha para o lado, ele diz que o cachorro dele, que tinha falecido, veio correndo para ele, e veio abanando o rabo, todo feliz. Aí aquilo me deixou tão feliz, que eu falei, então eu vou encontrar meu... Quem garante que não tem alma? Não, com certeza. Eu já vi inúmeros relatos, né, de pessoas que encontraram seus animais, e que os animais, inclusive, falaram com ele. Que legal. Eu vi uma que a pessoa teve um EQM, e ela, na ambulância, botaram ela na ambulância, ela saiu do corpo, e estava lá o passarinho dela, um periquito que ela tinha falecido. Que e legal. O periquito ficou interagindo com ela, conversando com ela, orientando, né? Mas será que ele falava já que em vida? Ele falava, né, com ela já fora mas será que vivo aqui nessa terra ele já falava, não? Não falava, não. Nossa, que barato, né? Eu acredito. Pois eu tenho certeza que os animais... Porque somos todos...
Somos todos criação. Eu acredito muito, Paulo, que todo ser tem inteligência, todos os animais, inclusive as plantas, né? Então, eu acredito que tudo que foi criado por Deus é um ser vivo. Então, eu converso com as minhas plantas, eu acho que eu bato papo. Agora eu estou cutucando meu limoeiro, meu pezinho de limão, falando, vê se dá uma florzinha para dar um limãozinho. Então, eu acho que as plantas também sentem nossa energia, tudo sente. Não tem aquele, como que chama aquele Masaharu, aquele doutor japonês que fez... a experiência com a água? Então, e às vezes eu tinha hábito, há muito tempo atrás, quando eu também tinha tempo, eu punha as palavras na minha água, como eles para beber, né? Tipo, felicidade, alegria, porque energiza, né? Quando a gente toma essa consciência, né, de que Deus é o único ser que existe, ele se espalha em tudo, não só nesse plano, mas em todos os planos de existência, e que, no fim das contas, não existe um lugar onde ele esteja, porque ele está em todo canto. Está em todo. Ele também não é uma pessoa que você pode dizer, Deus está ali. Ninguém vê Deus assim separado. Eu vejo Deus na natureza, eu vejo Deus na natureza, no céu, tudo que ele criou, né? As cores. Então, quando a gente toma essa consciência, a gente desperta, a gente acorda, e aí a gente assume a nossa natureza divina, e aí começa a fazer conscientemente coisas que você normalmente faz inconsciente, como aquela história do namorado. Se você quiser fazer o mal, você faz o mal a alguém, mas se você quiser fazer o bem, curar alguém, ou curar você mesmo, você pode fazer isso, porque você é Deus, né? Você tem o poder de criar. Sim. É parte de Deus, então você tem também na sua natureza esse poder. Agora, os animais variam, os animais e os seres, né? Digamos, uma pedra, ela não tem o poder de criar, mas ela tem outros poderes. Tem poder de absorver energias, tem poder inclusive, de se formar, porque se você analisar um fragmento da água, em qualquer lugar do universo onde existe água, né, ela vai ter a mesma configuração. Então, existe uma inteligência dentro dela ali que faz ela ser como ela é, né? A inteligência está dentro, intrínseca. Em todas as coisas. Então, qualquer elemento que você pegar na natureza, ele vai ter a mesma constituição em todos os lugares do universo. Então, ele tem uma inteligência dentro dele que faz ele se formar daquele jeito, como fosse um DNA, né? Sim. Então, a inteligência divina está em tudo, está até nas pedras, na água, na terra, em todo canto. Todos os elementos da natureza, tudo que existe no mundo, né? Que não é criado pelo homem, eu acredito muito. Então, quando você toma ciência disso e toma posse disso, você se torna um pequeno Deus. É um deusinho na Terra. Deusinho, eu acho. Bom, então é isso. Tem, assim, se a gente fosse destrinchar tanta coisa, né, que você falou, a gente teria mais coisas para falar, mas aí não tem como apresentar tanta coisa. Verdade, já. E a gente, então, esse resumo, né, de que nós somos energia, somos parte de Deus, e se a gente acordar para essa realidade, a gente vai poder ter uma vida melhor aqui e também depois que sair daqui. Eu acredito muito nisso. Se as pessoas tiverem tiverem essa consciência, né, elas vão acordar e mentalizar coisas boas, e vão atrair coisas boas, né, para o dia a dia. Engraçado, Paulo, uma coisa que eu fazia muito em São Paulo, quando eu tinha que ir em algum lugar, e eu sabia que ia ser difícil estacionar em tal lugar, eu já ia mentalizando. Vou chegar lá, vai ter uma vaga, vou chegar lá, vai ter uma vaga. E sempre deu certo. Você criava a vaga, né? Criava a vaga. Às vezes tô chegando, a pessoa está quase saindo, tem que esperar um pouquinho, mas sempre. Então, assim, as pessoas... É só exercitar, né? É verdade. E é muito bom ouvir isso, ouvir esse relato, porque eu também, né, apesar de ter essa consciência, cada vez que escuto, que vejo, vou me apropriando, porque é um processo, não é uma coisa que você faz de uma vez, né? Você vai praticando.
E tem que vai acreditar, percebendo. né? Tem que acreditar, senão não funciona. Não funciona. Meu marido, às vezes, muitas vezes duvida, mas eu falo, mesmo aqui no interior, que é mais fácil estacionar, eu falo, vamos mentalizar. Aí sempre acontece. Aí Se você acreditar, é quando eu digo, você tomou posse daquilo, aí você começa a funcionar realmente daquele jeito. Bom, Carla, você tem ainda alguma coisa que você gostaria de falar e não falou, ou quer deixar alguma mensagem específica para as pessoas que estão nos escutando? Eu acho que a mensagem é meio que eu já falei também, acho que eu já falei, que é aquela coisa da intuição. Eu acho que as pessoas têm que... o que eu acabei de dizer, acho que as pessoas poderiam e deveriam praticar mais essa consciência, com essa consciência, eu posso pensar coisas boas, a gente está num momento do mundo muito difícil, né, muito complicado, muita crise, muita guerra, muita notícia ruim. Então, assim, eu estou alienada das notícias, desligo a televisão, não ligo mais, só fico curtindo os canais que eu gosto e consumindo coisas boas que energizem a gente, que deixem a gente né, para cima, porque se a gente começar a pensar, entrar nessa energia negativa, a gente vai ficar depressivo. Então, assim, é isso, confiar na sua intuição e seguir a intuição, porque é sempre o caminho mais fácil, mais agradável, com menos sabores, que seja Deus, ou seja energia, ou seja o que quer que a pessoa acredite, eu acho que a intuição tá ali, preste atenção. Então, assim, tem pessoas, né, que vão pegar avião e tem estalo, não vou fazer, perca o voo, perca a passagem, mas apareceu a intuição, siga a intuição. É isso. Certo, Carla. Obrigado, então, por essa tarde maravilhosa, hein? Por ter compartilhado com a gente aí todo esse relato, tá? Obrigada a você, Paulo. Um prazer falar com você, te conhecer, e assim, admiro demais o seu trabalho, o seu canal, e muito bacana, assim, é muito bom consumir o seu conteúdo, porque as pessoas nos ensinam muito, né? Legal, né? Então agora a gente está mais próximo, né? Se conhecia apenas, assim, pelo canal, digamos, assistindo os vídeos, mas agora a gente tem essa possibilidade de interagir, né? Sempre que você quiser, tem meu número aí. Tá bom. Aí uma novidade, uma experiência que aconteça, você pode entrar em contato para a gente conversar, tá bom? Combinado.